voltamos e eu quero convidar vocês para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana e também poder sugerir aqui para a gente o assunto ou o tema que tu queres ver aqui. Então, doutora Ana Carolina Quintela, começando o nosso Papo Certo de hoje, explica para nós o que é a Advocacia 4.0. Bem, é importante a gente considerar que essa nomenclatura 4.0, ela sofre uma influência da quarta revolução industrial. E que a gente já pode até mesmo falar no 5.0, essa realidade em que a gente vem de uma era cibernética em que a tecnologia se atravessa, né, nas mudanças da sociedade. Quando a gente fala da advocacia 4.0, a gente está olhando para a ciência jurídica enquanto uma ciência social aplicada, que precisa considerar que se o mundo muda, o direito precisa acompanhar essa mudança. Então, a advocacia 4.0 ou 5.0 acompanha as mudanças e as complexidades da sociedade e das relações para, então, se adequar e entregar o melhor resultado jurídico para as demandas que se apresentam. Então, doutora, eu gostaria de te pedir para falar sobre a ciência social aplicada no direito. O que ela significa? Entender que o direito, ele vai estar para a sociedade e para a necessidade da sociedade, porque o jurídico é parte disso, né? Então, olhar para essa ciência social aplicada é entender que nós estamos também falando de pessoas, de relações, de contextos sociais e realidades sociais que precisam ser observadas pela legislação, pelos juízes, pelos profissionais da área jurídica, com essa sensibilidade, com essas necessidades que se apresentam. Não existe somente a ciência jurídica de maneira isolada, né? Precisamos sempre fazer essa interlocução com a sociedade, com as pessoas e com as relações. E por que falar em advocacia 4.0 numa sociedade 5.0? Porque a gente está a par e passo, precisa acompanhar essas mudanças e, de fato, é uma questão de que a sociedade avança mais rápido, até mesmo do que o direito. Então, a gente ainda está vivendo essa adequação da advocacia na tecnologia, embora essa seja uma realidade, a gente não anda mais, não dá mais passos para trás, e precisa se adequar às complexidades das relações. A tecnologia facilita, né, a prestação do serviço da advocacia, no entanto, a gente ainda precisa olhar para uma série de complexidades que a tecnologia não é capaz de responder e que, por isso, os advogados precisam estar atentos a competências que precisam desenvolver para entregar esse melhor resultado e atender aos anseios das pessoas, da sociedade. E por isso é importante a gente pensar nas competências que precisam ser desenvolvidas, porque se a gente for olhar na lista de habilidades e competências que o Fórum Mundial Econômico elenca, a negociação, por exemplo, ela figura nessa lista desde 2015. Então, a tecnologia, de fato, vem avançando e é uma realidade, não é mais para o futuro, mas a gente vai sempre precisar acompanhar as mudanças da sociedade, se adequar a isso e pensar que esse profissional precisa desenvolver aí uma série de competências que talvez a tecnologia não seja capaz de suprir. E como que a advocacia 4.0 está inserida no contexto de transformação digital? Perfeito. A gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Então, esse contexto de transformação coloca um desafio para os profissionais de justamente se adequarem a essa realidade. Pensar que não tem mais como a gente sair desse contexto digital, esse posicionamento digital, esse posicionamento de profissional de se colocar à disposição da sociedade, pensando em alguns pilares, por meio da comunicação, comunicando a ciência jurídica e o conhecimento jurídico de maneira acessível. Hoje as pessoas têm acesso à informação de muitas formas. Então é também de muita responsabilidade desses profissionais saberem comunicar isso. Saberem, sobretudo, também serem criativos na resolução dos conflitos, né? Então pensarem com criatividade como vão atender às particularidades, às necessidades das pessoas que estão vivendo nessa sociedade de transformação. Então, a senhora traz aqui um contraditório, falando aqui um juridiquês, porque ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico gigante, né, com todas essas ferramentas que a gente vê por aí,
que facilitam, então, o profissional da área do direito a tratar ali os dados, né? Por outro lado, a senhora traz uma questão que é a questão humana, que é aquela questão pessoal, personalíssima do advogado e o desenvolvimento das suas competências. A senhora acredita que a academia, né, as universidades, enfim, elas estão conseguiesse levar a senhora como me falou anteriormente, professora, né? A academia está conseguindo levar toda essa tecnologia também humana junto com a tecnologia aí da informação? É ótima a tua pergunta, porque a gente fala, né, usando esses termos que usualmente têm sido mencionados, né, de hard skills, soft skills, né, competências e habilidades técnicas e competências de habilidades emocionais e humanas, sobretudo, é o que nos traz esse desafio dessa sociedade de transformação, da informação, de inovação. Porque, como eu dizia, né, o acesso à informação hoje, ele é, de fato, muito mais democrático, tudo está mais acessível às pessoas, né? Então, se dentro de uma sala de aula, se dentro dos bancos acadêmicos, nós ficarmos apenas limitados ao conhecimento rígido, técnico, a gente não vai se diferenciar, nem mesmo no mercado, né, como profissionais, porque justamente a gente precisa considerar que existe uma tecnologia que vai ter uma sobreposição a habilidades que facilmente são substituídas. E que tem vindo antes, né? A tecnologia tem vindo antes dessa adaptação das habilidades. Exatamente. Então, e aí que sim, existe uma automação, existem ferramentas que facilitam aí uma série de produções de texto, né, de imagens, que facilitam esse dia a dia. Até mesmo a gente viveu isso e não faz tanto tempo assim com o processo eletrônico, né? Saímos dos processos físicos, fomos para o processo eletrônico, visando aí muitas vezes a celeridade, a rapidez, a efetividade. No entanto, no trato, né, na entrega, né, nesse acesso à justiça, na efetivação de direitos, no acesso à informação dos direitos e concretização disso no caso concreto, a diferença de fato faz quando a gente desenvolve essas competências. Então, dentro de sala de aula, a gente tem essa premissa de que os profissionais que vão se formar vão ter acesso sim ao conhecimento técnico, porque ele é base, mas precisam estar atentos a questões de competências relacionais, né? Esse é o ponto. Então, é aquilo que a máquina, que a internet, que a inteligência artificial não consegue entregar. E por isso que, dentro dessa lógica de empreender, né, o advogado como quem empreende, o empreendedor de si mesmo, eu reforço sempre essa competência da negociação. É entender o que está por trás, os anseios das pessoas, das suas necessidades, dos seus interesses, né? Doutora, quais são as principais mudanças que fazem com que o direito e a advocacia elas precisem se adequar à sociedade? Porque as relações elas vão ficando mais complexas em relação às suas necessidades.